O que a Scoreplan tem? Que a Scoreplan tem? Gestão de projetos tem, gestão de orçamentos tem, mapas estratégicos tem, gestão de OKRs também, tem planos de ação tem indicadores tem, gestão da qualidade tem, e vai muito mais além. Scoreplan, descomplicando a gestão de negócios e pessoas. Scoreplan. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Scoreplan, trazendo como tema hoje Descomplicando a Gestão Eletrônica de Documentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Trentin, responsável pela área de experiência do cliente da Scoreplan. Mas antes de eu apresentar aqui o time que está comigo, vamos alinhar um processo bem importante. Vocês estão com dúvidas, querem interagir conosco ao longo desse nosso evento, fiquem muito à vontade de nos chamar ali no chat, colocar os seus questionamentos, colocar os seus complementos, suas dúvidas. Nós teremos o maior prazer de estar respondendo vocês, seja pelo chat ou seja até mesmo individualmente, assim que nós finalizarmos esse nosso encontro. E aqui comigo eu tenho então o Arthur, que provavelmente muitos de vocês já o conhecem, é um dos nossos consultores que está à frente, inclusive, de diversas implantações de clientes, participando de diversos projetos e teve o prazer e a oportunidade de acompanhar desde o início da concepção desse nosso produto, desse nosso lançamento, que é a gestão eletrônica de documentos. Então, Arthur, seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigada por participar conosco desse momento. E hoje, além da participação do Arthur, também temos uma convidada especial, Sônia Heck. Obrigada pela sua participação e por aceitar esse nosso convite. A Sônia, então, pessoal, ela tem mais de 19 anos de experiência em consultoria em inovação, processos, certificação e gerenciamento estratégico em grandes corporações como Marco Polo, Librelato, Valeo, entre outras. A Sônia, então, ela é especialista em administração da produção, marketing digital, psicologia organizacional, inclusive com certificações internacionais. Então, Sônia, mais uma vez, obrigada pela sua participação e será um prazer tê-la conosco nesse bate-papo, nesse encontro, para a gente falar de um tema tão importante, que é a questão da gestão eletrônica de documentos. Obrigada pelo convite, espero ajudar. Isso aí, beleza, então. Sônia, iniciando, para aqueles talvez que não estão tão familiarizados com o termo, com o nome gestão eletrônica de documentos, fala para nós um pouquinho o que é, de fato, o GED, famoso GED, gestão eletrônica de documentos, e o porquê ele é tão importante para as organizações como um todo. Bom, eu entendo que a gente fala em gestão eletrônica de documentos, mas a gente poderia pensar em gestão estratégica de documentos. Todas as empresas, independente do tamanho, pequenas ou gigantescas, geram documentos ou para orientar ou como evidência para reter e mostrar que algo foi feito, enfim, para rastrear a atividade. Se eu não controlar bem esses documentos ou não fizer uma boa gestão, no momento de algum problema, de alguma auditoria ou para comprovar mesmo, além de gerir o conhecimento, eu posso ter sérios problemas. Então, quando a gente fala em gestão de documentos, a gente tem que tirar um pouquinho aquela imagem do papel, da informação ali, do carimbo lá de trás. A gente tem que pensar de uma forma muito mais estratégica. Eu entendo que a importância ela se dá muito por 3 grandes motivos, na minha opinião. Todas as normas, mesmo a norma de inovação, tem como requisito básico gestão de documentos. Porque é inevitável que a gente os construa para padronizar processo. Então faz muito sentido que a gente gerencie isso. Então é requisito normativo. Segundo, eu entendo que nas empresas, ultimamente, maiores desafios são gestão de processo e gestão de pessoas. Ou seja, gestão de conhecimento da organização. Se eu não tiver um bom gerenciamento de documentos, eu posso deixar isso frágil. E além disso, gestão de mudança. Tendo uma boa gestão de documentos, eu consigo enxergar a transição da minha empresa ao longo do tempo. Perfeito, Sônia. E me diz uma coisa, a gente sabe que existem muitos termos, muitos sistemas diferentes, muitas formas de fazer o próprio gerenciamento de documentos. De que forma o GED se diferencia dessas outras formas paralelas que nós temos hoje para poder fazer o gerenciamento como um todo? Bacana.
Eu vou falar de vivência mesmo, assim, Ótimo. de estar, né, no processo, tanto em consultoria, como auditoria externa, como na operação. O primeiro grande ganho é a agilidade no processo. Tenho alguns clientes e algumas organizações que eu ainda vejo uma aprovação, tenho que aprovar um documento. Passa por e-mail para um, passa para outro, demora, alguém tem que ficar ali controlando. Então tem uma pessoa só para ficar na espreita para ver se o documento está sendo aprovado ou não. Então eu entendo que um dos ganhos de levar isso para um GE, de ser eletrônico, é a agilidade no processo. Tanto de aprovação, quanto o segundo ganho, disseminação de conhecimento. Ter um lugar único onde eu possa acessar de forma fácil, onde eu possa, em aprovando um documento, disseminar informação para os envolvidos daquilo que está acontecendo, penso que é o segundo grande ganho, né? A gente sai ali do papel de passar em cada um e disseminar essa informação. Além disso, eu penso que a segurança da informação, né, que a gente fala tanto, é um dos maiores ganhos, porque eu tenho um cliente que infelizmente teve um problema, um sinistro, e acabou perdendo toda a documentação. E toda a documentação não entende procedimento e instruções, mas perdeu evidências do que estava acontecendo durante um tempo. Perdeu seu histórico, perdeu parâmetros importantes de processo, que teve todo um esforço ali de tentativa e erro até validação. Sim. Então, o documento em si, ele é uma estrutura, né, que deixa disponível o conhecimento da empresa. E fazendo um adendo, né, à fala da Sônia, eu acho que é importante a gente destacar bem nesse exemplo que ela trouxe de algo que ocorreu que é extremamente prejudicial. Muito. Né, que a gestão eletrônica / estratégica de documentos, ela vai permitir que tu, além de ter todo um rastreio daquela documentação, quando foi, né, quem esteve ali relacionado, envolvido, também há esse quesito de quem pode ter acesso a essa informação, né, que é um aspecto fundamental. Confidencialidade daquilo, né, para quem precisa mesmo. Exatamente. A gente compartilha com quem realmente tem que interagir, Fantástico. definindo ali quais são esses os graus, né, de interação que cada um pode ter, justamente para evitar uma exclusão equivocada, algum manuseio ali indevido, né? Então acho que o exemplo prático aqui que a Sônia trouxe, que com certeza, né, não é único e raríssimo, isso acontece, não à toa tem ferramentas, né, para reduzir esse risco, que é um aspecto assim, fundamental, né? E quando a gente fala de estratégia de gestão, o risco ele sempre está atrelado ao negócio, né? A gente tem que estar sempre acompanhando muito de perto isso, e a gestão eletrônica de documento é algo que chancela, né, e faz com que todo esse acompanhamento fique sempre muito mais seguro, dinâmico, sim. né, que haja nenhum fluxo. E aí até para colaborar com isso, né, eu vejo algumas empresas, não, mas eu não vou documentar, eu não vou deixar isso disponível, porque isso é... Então, ter essa facilidade de ter disponível, mas disponibilizar na medida do necessário, eu entendo que também minimiza o risco, né, de o conhecimento ficar centralizado em apenas uma pessoa. E ao mesmo tempo, né, cuidando da confidencialidade, né. Que até o Score já faz isso nos outros módulos, né? Por exemplo, os indicadores lá já tem. Então, isso também vai para a gestão de documentos. Isso aí, perfeito. E o que tu me diz, Sônia, a questão da jornada de transformação digital das empresas, né? Como é que o GEC se encaixa nesse contexto? Eu penso que se a gente... o histórico, né, que a Paty falou antes, não é por nada, né? Já é muito tempo, né, trabalhando em sistema de gestão e processos. E eu vejo que muitas organizações elas estão nessa mudança, né? Porque quando a gente pensa em documento, ainda muita organização pensa naquele Word com cabeçalho, rodapé apenas. E na real, a gente tem N formas de documentar os processos. A gente tem fluxos de processos, a gente tem mapas, né, mentais com o conhecimento atrelado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, mudar a forma com que a gente enxerga o documento em si. Porque o documento, a informação documentada, ela pode ser um vídeo orientativo que esteja ali. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos, a gente mudar a nossa concepção de entender que é o burocrático, e não, é gestão de conhecimento. Eu entendo que esse é um dos pontos.
E hoje o que eu vejo, além disso, né, dessa mudança de enxergar, a gente precisa enxergar o documento não como uma forma burocrática, mas como uma forma de gestão de conhecimento. É só pensar na organização de cada um. O quanto a gente está tendo com dificuldade de contratação de mão de obra, retenção dessas pessoas. Se a gente não tiver uma forma, e justamente para essa nova geração, e acompanhando a transformação digital nas empresas, sair dessa questão burocrática e papel e ir para uma forma mais atrativa, simples e ao mesmo tempo mais robusta, não encaixa. Sim. E Sônia, me diz uma coisa, hoje quando se fala em GED, automaticamente vem na nossa cabeça, né? GED qualidade, GED ISO, GED instrução de trabalho, procedimento. É isso mesmo? Não. O que tu me disse? Esquece. Na real, isso sim, mas é o básico, gente. Uma das coisas que eu falo, e todo mundo que me conhece sabe, né? Foca no uso, não na ISO. A ISO ela é consequência. A ISO tem requisito mínimo, gente. A ISO, qualquer 9, 14, 45, 13 e ATF, qualquer uma delas vai trazer, olha, você tem que ter uma gestão de documentos, uma gestão de informação documentada. Por quê? Porque isso faz parte do negócio. Isso, inevitavelmente, se eu quiser ter progresso, eu preciso ter ordem, eu preciso ter padrão, eu preciso ter gestão daquele conhecimento. Porque a trilha aqui, né? Então, isso eu entendo que tem que desvincular um pouco. Por consequência, vai atender a ISO, mas não deve ser o objetivo. O objetivo deve ser atender muito o uso. Pensa na quantidade de pessoas que rodam ali no processo. Sim. Pensa na quantidade de, putz, tive um problemão lá, mandei um produto inadequado para o cliente, refiz todo o meu processo. Isso tem que ficar em algum lugar, porque essa pessoa que está ali hoje vai sair. E aí, se a gente não tiver um bom gerenciamento desta informação, por isso que daqui a pouco a gente fala muito do documento e pensa, né, no Word, né? Não, é da informação como um todo. Isso é algo que vai mais além, né? Muito. Como a Paty citou, tu também vem citando, né? A gente vem muito aqui, documento, ISO, norma, mas é informação, é conhecimento que tem que prevalecer ali para a empresa e justamente, né, por esses aspectos, né, que a ISO ela necessita que a informação seja documentada. Não há uma especificação de como tu vai documentar, se é num e-mail A, B, enfim. Não. Mas é importante porque ali é a identidade da empresa. Exato. Né? A identidade de toda a construção que é feita até para um mantimento e uma progressão nisso. Você sabe que eu vi uma pesquisa bem recente, assim, que foi feita com grandes gestores no Brasil, mapeando os principais desafios para esse próximo ano. E quando a gente pensa, o cenário político, esse também, tá? Mas os dois principais pontos, o primeiro deles é a gestão de processo. O segundo dele é a questão de gestão de pessoas e cultura. Então, se a gente pensar nisso, essas duas questões, tanto gestão de processo em si, parâmetros, orientações, critérios, né? Quanto a gestão de pessoas e cultura, se eu não tiver uma base consolidada de gestão do conhecimento e da informação interna, como é que eu faço isso? E aí, quando tu fez essa citação, eu também lembrei de uma que tem um dado também estatístico, que foi feito pela revista Forbes, né, de que 70% de todo o planejamento estratégico que é feito em todas as empresas não acontece. Porque aí, bem nessa linha, eu preciso ter procedimentos, eu preciso ter gestão de pessoas para a execução rodar. Então, de nada adianta a gente planejar toda uma estratégia, né? A gente se não disseminar isso na organização. Exatamente. A gente tem que estar sempre embasado na cultura, né? Na gestão do conhecimento, na gestão do pessoal, para fazer com que essas engrenagens, tudo isso fique costurado e que gere frutos. Né? O próprio ScorePlan ele já tem um emaranhado de módulos que é desde o diagnóstico, da gestão de pessoas com módulo de pessoas. Para fortalecer isso. Exatamente, agora com essa questão mais, né, de gestão de informação, gestão do conhecimento, né? É a parte do GED, né, que a gente pega um aspecto muito mais amplo do que focado em qualidade, como a gente vem falando. Não é gestão do negócio. Exatamente. Eu falo com conhecimento de causa, não é gestão do negócio. Exatamente. Então, todo esse emaranhado aqui de coisas que a gente vem falando, quando a gente costura, é a assertividade de um planejamento. Exatamente. Seja ele qual for, seja qual metodologia é utilizada, é a conversão
de um Para o pensar... tático e operacional também. Exatamente, né? exatamente. Então, quando há essa transparência, esse alinhamento, né, de conhecimento, de recursos, de gestão de pessoas, de entregas... não Porque tem é como comunicação não e ser. cultura, no final. Exatamente, Uhum. exatamente. Ótimo, muito bom. Mas eu creio, Arthur, que, né, o pessoal deve estar já ansioso, querendo ver um pouquinho mais, né, de como é que ficou então esse Como módulo, faz, né? Como é que eu faço tudo isso, né? Como é que eu faço para toda essa teoria, né, tudo isso realmente acontecer na prática. E é por isso, então, que nós estamos oficialmente lançando, então, no mercado mais uma solução, né, dentre várias outras que a gente já possui, que é a gestão eletrônica de documentos. Então, Arthur, por gentileza, você poderia para nós, então, estar nos mostrando as principais funções, né, e o porquê a gente lançou essa solução? Claro, claro. Eu vou mostrar assim uma palhinha aqui isso aí. desse nosso novo módulo que vem justamente com o intuito de fazer mais uma costura aí nesse grande planejamento estratégico, né, que pega todos esses aspectos que a gente foi falando até agora. Mas antes disso, né, é importante também comentar o porquê do uso do SCORE. Isso Né? aí. Gestão eletrônica de documentos a gente pode fazer de algumas formas, né? Sim. Mas o SCORE Plan, como a gente vem falando até agora, né, ele vai pegar esse aspecto de um diagnóstico empresarial, de todo um desenho de estratégia, de seja lá de novo, né, qual for esse método de planejamento, OKR, EBSC, a gente vai a partir disso, que está alinhado à missão, visão, né, tem todo aquele quesito cultural e organizacional para conversão de projetos, enfim. Né? E aí quando a gente chega em projetos, indicadores, ações, né, na parte de auditorias de ocorrências, a gente está falando de processos, né? Procedimentos e conhecimentos ali envolvidos. Porque dentro de tudo isso a gente tem pessoas com conhecimento que precisa ficar mantido na organização. Exatamente. Então, o SCORE ele traz esse novo módulo, né, um lançamento nosso aí. Recentemente tivemos o módulo de pessoas, então constantemente, né, a gente costuma falar que está na veia, está no DNA do SCORE Plan, né, a inovação, mas sempre pensando nesse contexto geral, né, no costurar, essa palavra eu uso muito, né, que é para a gente fazer esses vários aspectos aí que são fundamentais estarem conversando e conectados entre si. Então agora sem mais delongas, eu vou fazer uma rápida demonstração aqui da funcionalidade no SCORE Plan, e aí já comento, né, antes mesmo de compartilhar a tela com todos, de que caso vocês tenham alguma dúvida, além do nosso momento aqui, como a Paty já citou, de colocar no chat, né, depois a gente vai estar contatando vocês também individualmente, se for o caso. A gente tem, né, todo um time aqui de vendas, o nosso time comercial, pronto para lhes atender, para a gente marcar ali uma demonstração e vocês estar conhecendo um pouco mais aprofundadamente esse novo módulo, ou também outros aí que eu fui comentando nesse decorrer, tá bom? Então agora vou aqui para a tela e a gente faz essa demonstração. Então agora, já conectado aqui no SCORE, vocês já devem ter reparado que a gente tem, né, além de um novo visual que subiu nesse mês recentemente, né, a gente vai ter também uma segmentação um pouco diferente desses nossos grandes módulos, que dentro de cada um deles a gente tem as diversas soluções e, né, esse tão esperado que a gente foi conversando aqui durante esse momento, essa parte de gestão de documentos, que nós temos aqui 2 pré-cadastros, né, um checklist que vai nos orientar ali na construção das próprias etapas do documento, da pasta, enfim, os processos, que são justamente as etapas, quem vai estar envolvido em cada um, e aqui no painel de documentos, a gente vai ter, digamos que a área central, né? Assim como nos outros módulos, a gente sempre se refere a painel, aquela área principal, onde a gente vê, né, o todo daquilo que a gente tem acesso a interagir. Então, na parte superior, algumas informações de documentos próximos aqui do vencimento, aqueles que já expiraram, né? Mas para que isso faça sentido, a gente tem, claro, né, a possibilidade de cadastrar aqui uma estrutura de pastas, quão grande for necessário, né, onde dentro de cada uma dessas pastas a gente vai estar estabelecendo o formato dela,
se ela permite a inclusão de documentos ou não, e o permissionamento, aquele aspecto que é fundamental que a gente conversou antes, né? Se ele vai poder baixar, imprimir, se tem aqui um controle total, mas ainda assim, dentro de cada documento que compõe aqui essa pasta e as demais subpastas, né, abaixo, a gente vai ter sempre essa questão de um permissionamento ainda mais específico. Então, vindo aqui para essa parte de normas, né, que a gente tem algum exemplinho. Normas internas, eu posso ter sempre alguns documentos de modelo, um template, para mim estar utilizando ele como, né, já um pré-cadastro para aproveitar ali as informações e principalmente o fluxo, os envolvidos, enfim. E numa documentação como a gente tem aqui já, essa norma, esse normativo interno, né, uma instrução aqui de trabalho, vocês podem observar que a gente tem estabelecimento do responsável, né, palavras-chave, também essa questão das tags para facilitar uma busca. E dentro do documento a gente vai ter aqui uma série de opções, né, não vou entrar muito em detalhes, mas um controle de cópias, que ele é fundamental para a gente fazer aqui realmente aquele monitoramento de quem já acessou. Eu estabeleço qual que é o volume de cópias aqui permitido. Também nós temos para todo documento uma visão aqui um pouco mais estatística, né? Quem foi o usuário que acessou, o que ele fez um download, ele fez só uma cópia, mas claro que para a gente chegar nesse momento, eu já fiz um pré-estabelecimento tanto das etapas aqui, que tem aquele vínculo com o processo que eu mostrei inicialmente, para me indicar o que vai ser feito, qual a data para isso e quem serão as pessoas, né? Então a gente vai montar aqui como se fosse aquele fluxo para aprovação, para revisão e por aí vai. Nós vamos ter também lá nos 3 pontinhos, obviamente que a possibilidade de consultar tudo que foi feito nesse documento. E, num segundo momento, né, algumas questões aqui importantes, como um compartilhamento. Eu preciso mandar esse documento aqui por e-mail, por exemplo. A gente vai poder fazer esse direcionamento, inclusive por setores, né? Posso criar uma revisão, posso tornar ele obsoleto. Então, tem uma gama aqui de opções que no próprio cadastro a gente também vai estar fazendo aqui todo aquele acompanhamento de qual documento foi incluso, quando isso aconteceu, quem fez, né, para a gente ter uma rastreabilidade de todos esses documentos, essas evidências, essas informações, esse conhecimento, né? Também, quando a gente faz um processo de cópia, por exemplo, nós podemos estar utilizando aqui uma marca d'água para ter aquela cópia controlada, né? Então, para vocês, né, terem aqui mais um gostinho de todas essas opções que o Scorpion tem, essa é uma demonstração bem objetiva, rápida, onde a gente não vai estar falando muito de aspectos mais técnicos de construção, tanto das pastas quanto dos próprios documentos, né? E é por isso que também no início aqui desse momento, dessa demonstração, eu citei que a gente está aí com o time totalmente a postos, né, para estar atendendo e marcando uma demonstração para a gente conversar e debater aqueles aspectos, né, importantes para a gestão documental, para a gestão da informação. Então, em demonstração, foi esse gostinho aí que eu deixei para vocês, né? E agora, eu acho que a gente passa só para uma etapa de considerações finais, né? Que Perfeito. Da minha parte, já aproveitando que eu estou com a palavra, acho que foi um encontro muito bacana, muito produtivo. De novo, agradecemos aqui a presença ilustre da Sônia, né? Que pôde contribuir muito com a sua vasta experiência aí para essa temática que ela é tão importante. E a Paty, que é a nossa parceira aí, né, de longa data, está aí desde que o SCOR nasceu. Exatamente. Então, para mim, mais uma vez, uma satisfação, um prazer estar aqui. Né, e agora, deixo a palavra para a Paty. Não, legal. Obrigada, Arthur. Obrigada pela demonstração, né? Como ele mesmo comentou, né, a intenção desse momento hoje era para que vocês tivessem, além de toda a questão da contextualização, entender um pouquinho da importância do GED, tirar aquela questão de que GED é documento, GED é instrução, acho que ficou bem mais claro, bem mais amplo, né? E a gente realmente conseguiu entender realmente a importância de ter todos os nossos processos ao máximo
dentro de um local, dentro de uma solução, seja no ScorePlan, seja, né, enfim, de alguma outra forma, para que realmente a pessoa saia, o conhecimento fica. As pessoas entram, saem das corporações, mas aquilo que foi estudado, que teve todo um processo, uma definição de como que é o meu negócio, né, como um todo, realmente isso é de patrimônio do negócio, da empresa, né. E aí, como o próprio Arthur comentou, o JET acabou sendo mais uma das nossas soluções que a gente realmente estava sentindo essa falta, né. Então, por mais que esses quase 6 anos de empresa, né, a gente sempre sentia essa demanda, essa necessidade, tá? A gente atende aqui, atende procedimentos, atende planejamento estratégico, orçamentário, e como é que eu fico para a prática? Tudo aquilo que está nos bastidores, né? Todo o meu documental, as minhas definições, onde é que a gente consegue controlar. Então agora nós temos oficialmente mais esse produto, né? Mais essa frente, né? Para estar atuando com vocês. E antes de eu fazer o encerramento final, né? Só deixar também uma oferta, né? Que eu acho que é bem bacana para os participantes que estão aqui nesse momento. Então, quem está participando desse nosso momento, desse nosso encontro, e que tem um interesse em avançar, né, seja em tirar questões mais técnicas, mais detalhes, né, sobre a solução, e que venha a fechar conosco, que venha a contratar oficialmente essa solução dentro do mês de abril, né, ou seja, até o final de abril, a gente está de cara garantindo para vocês 20% de desconto na mensalidade e 50% de desconto no treinamento, na capacitação. Né? Então, provavelmente já está aparecendo ali para vocês já um QR Code, né, com maiores detalhes, maiores informações sobre isso. Fiquem bem à vontade de nos chamar por ali, ou daqui a pouco até mesmo pelo próprio WhatsApp direto aqui do CX, para que vocês peguem mais informações e a gente formalize uma proposta para vocês e possamos vir a trabalhar, tá bom? De minha parte, acho que era isso. Arthur, obrigada novamente. Sônia, passo a palavra para ti para fazer as considerações finais. A gente também vai estar colocando um linkzinho ali ao final desse nosso encontro, né, com a empresa da Sônia, que ela é diretora da Atena Consultoria, né, para que caso alguém queira fazer um bate-papo com ela, conversar, entender um pouquinho mais, né, de como é que ela pode estar ajudando o negócio de vocês, fiquem bem à vontade de chamá-la, tá bom? Tati e Arthur, agradeço, né, agradeço o ScorePlan pelo convite. Trabalho há mais de 20 anos em sistema de gestão, né, bastante tempo. E vou dizer assim, faz 6 anos que o Score facilita a minha vida, né? Como consultora e a vida dos meus clientes, com certeza. Quisera eu ter tido essa ferramenta lá atrás, quando fazia a operação. Então, escolher o Score, eu entendo que é escolher facilidade e robustez no processo. Além de atualizações constantes, né? A gente pode ver, eu posso falar de carteirinha ao longo do tempo, desde outros painel de riscos e todos, estratégia, tudo que a gente vai solicitando ao longo do tempo e que faça sentido para as organizações, o pessoal é super aberto. Então, eu acredito que faça sentido conhecer a ferramenta, com certeza. Vários clientes esperando. Isso aí. Obrigada. Obrigada a todos, pessoal, e até a próxima.